Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 9 de abril de 2019. Bom dia para você que já nos acompanha no Facebook da 93 FM. Estamos aqui com a nossa live de abertura. Você fala com a gente, compartilha, assiste aqui o nosso programa de hoje, ou parte dele, nessa nossa live de abertura. Vai acompanhar aqui os nossos estúdios, a agitação que nós estamos aqui dentro, por conta desses episódios acontecidos aqui no Rio, nessas últimas horas. Então convido você que está aí nas redes sociais a procurar a gente aqui no Facebook da 93 FM para conversar, para interagir, para acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Tá chegando, vem pra cá, vem pro Facebook da 93 FM. Vem aí, fale com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui na 93 FM. Alô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia especial para você que está acompanhando a gente aí no Facebook, está conseguindo acompanhar a gente com imagem, e lembrando que 96803-8319 é o nosso WhatsApp. O WhatsApp, além de você participar com a gente aqui hoje durante o debate, aliás, tem muita coisa para você participar hoje, você também manda aí o aniversário do seu pastor. Hoje é aniversário do pastor e da pastora, manda o nome dele, manda o nome dela, não esquece de colocar o nome da igreja. Ao final nós iremos agradecer a Deus a bênção da vida deles. Estamos recebendo aqui, Marcela, várias mensagens aqui já no Face da 93 FM aqui, nós estamos online, comentários em tempo real aqui dos nossos ouvintes que estão acompanhando e dizendo das dificuldades que estão enfrentando no seu bairro, na sua rua, gente que não conseguiu chegar ao trabalho hoje, não conseguiu mesmo, gente, né? Gente que teve dificuldade de chegar em casa ontem. Desde ontem. Tem pessoas... gente que talvez esteja na rua ainda desde ontem. É uma dificuldade bastante grande que o nosso povo enfrenta e que nós acabamos de enfrentar nas últimas horas aqui no Rio. E é muito importante que você ajude as pessoas. Tem muitas igrejas localizadas em áreas estratégicas que podem servir a cidade, servir ao seu bairro, pode ser o abrigo, pode ser um lugar interessante para você observar e ter aí uma campanha. Às vezes é doação de roupa, doação de alimentos, para poder servir as pessoas de uma forma que elas sejam alcançadas. JR, fica uma ideia, um mutirão de limpeza também. A gente vê que a água entrou na casa de muita gente, levando sujeira. Mais cedo um pouquinho, eu estava assistindo ali junto com o Juliano e com a Mariana. De repente, o grupo de jovens da igreja, o grupo de adolescentes, pode se juntar, bate lá na porta do vizinho e diz: nós viemos fazer uma limpeza na sua casa. Faz a limpeza. No final, podemos fazer uma oração só para abençoar. Não é uma troca não, tá, gente? Você faz a limpeza, depois você faz uma oração, certamente você vai mostrar Jesus. Sua palavra é muito boa, Marcela, e eu queria acrescentar a sua fala, que é excelente, de no mínimo, se não conseguir limpar a casa de ninguém, dá para limpar a rua. Isso aí. Dá para limpar a rua. A rua muitas vezes tá suja, tem muito lixo, as pessoas ainda jogam lixo no chão, é uma coisa impressionante. A falta de cuidado, de zelo, evidentemente também tem todo o processo de limpeza pública que às vezes deixa a desejar, também é fato, mas essa limpeza da própria rua, uma comunidade que sai, que pega vassoura e que vai arrumando isso, joga isso tudo, organiza isso de uma forma que aquele ambiente fique limpo, é uma prestação de serviços, é uma forma de servir a cidade. Muito bem, você participa comigo aqui pelo nosso WhatsApp. Repete o WhatsApp, Marcela. 968038319 é o nosso WhatsApp. Muito bem, Marcela, apresenta a nossa mesa aí, a nossa menina da mesa que já está aí, os outros meninos estão a caminho, não chegaram ainda. Queiroz, que está aqui com a gente. Os nossos meninos estão no caminho, a gente crê em Deus que eles chegarão, mas a gente também tem um menino aqui na mesa, que daqui a pouquinho o JR vai apresentar.
Pode apresentar, pode mostrar, apresentar? lógico Posso que mostrar? pode, Já por posso favor. falar? Juliano Medeiros, que vai abrir daqui a pouquinho, contando pra gente sobre todo esse caos aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, minha gente. Olha, nós estamos aqui com dois repórteres nossos aqui, Juliano e a Mariana, que está na câmera, e os dois foram alcançados exatamente pela chuva também. Chegaram aqui com muita dificuldade, eles chegam bem cedo aqui, chegaram com dificuldade, mas estão aqui para trazer essas informações para você que está nos acompanhando, você que está aqui na 93 FM com a gente. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, quero convidar você a estar com a gente. Nós vamos iniciar com algumas informações importantes, vamos discutir os nossos temas aqui de hoje também, e quero convidar você que está no Face a nos acompanhar um pouquinho mais nessa live de abertura, e você que já participa conosco aqui pelo rádio, muito obrigado pela sua audiência. Esta, minha gente, é a 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Juliano, vou começar com você, ouvindo aí a sua fala sobre esse assunto, um resumo dos dados que nós temos, das informações, a partir dessas dificuldades que muita gente tem enfrentado, ainda tem enfrentado, gente que não conseguiu chegar em casa, gente que foi para casa muito tarde, não conseguiu sair de casa. Juliano, quero aí ouvir a sua palavra e a sua fala sobre esse assunto, meu irmão. Bom dia. J.R. Vargas, desde cedo a gente acompanhando a situação da chuva, né? Os reflexos do temporal que atingiu o Rio de Janeiro durante a noite e essa madrugada, e também pela manhã, e agora há pouco voltou a chover forte nos bairros das zonas sul e norte do Rio de Janeiro, também registro de chuva forte na cidade de Niterói. O que a gente tem, que a gente pode resumir dessa tempestade que atingiu e ainda atinge o Rio de Janeiro como consequência de um sistema de baixa pressão que está aqui sobre a região metropolitana. Há 3 mortes confirmadas, 2 pessoas morreram no Morro da Babilônia. Elas foram identificadas como Doralice Nascimento, de 55 anos, e Gerlane Nascimento, de 53 anos. Elas são irmãs e estariam numa casa atingida por um deslizamento de terra. A outra vítima, a terceira, é o Guilherme Fontes, de 30 anos. O corpo dele foi encontrado na Gávea. Segundo a polícia, ele estava na garupa de uma moto, perdeu o equilíbrio, caiu, foi arrastado pela correnteza e o corpo foi encontrado debaixo de um carro. Há uma pessoa desaparecida nesse deslizamento de terra que aconteceu no Morro da Babilônia, que fica no Leme, zona sul do Rio de Janeiro. Os bombeiros estão por lá num trabalho incessante de busca a essa pessoa. É um local de difícil acesso, os carros maiores da corporação não chegam por lá, é preciso utilizar carros menores, equipamentos menores que podem ser levados até esse local para que esta pessoa seja localizada. Cães farejadores chegaram, né, nessa manhã lá nessa região para facilitar esse trabalho de localização dessa pessoa que teria sido consumida aí pela terra que veio abaixo no Morro da Babilônia. Chove forte no Rio de Janeiro, como eu falei, e durante a madrugada o registro em alguns bairros como o Jardim Botânico, que foi um dos mais atingidos pela chuvarada, quase alcançou 180 milímetros. É muita chuva, para a gente entender, é o dobro do esperado para o mês inteiro, para todo o mês de abril. Em poucas horas choveu esse volume todo. A prefeitura emitiu mais cedo, o prefeito esteve numa coletiva no Centro de Operações, que fica na Cidade Nova, fez um balanço aí inicial até aquele momento dos estragos causados pela chuva, disse que 5 mil homens da prefeitura estão mobilizados nas ruas justamente para amenizar e resolver alguns problemas da chuva, principalmente pontos de alagamento, árvores que caíram, bairros que estão sem luz e outras situações que nesse momento ainda complicam a vida do carioca. E aí eu vou dizer para os nossos ouvintes que situações são essas, né? Há, por exemplo, interdições ainda na Avenida Niemeyer. Mais uma vez, a chuva causando a interdição da via, que não tem um prazo aí para ser liberada. Caíram árvores e pedras por lá e também mais um trecho da ciclovia Tim Maia. Segue interditada a Grajaú, Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista por conta de queda de árvores. Os caminhos que quem mora ali na região da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, região dos bairros da Zona Oeste, que precisam vir para a região central do Rio de Janeiro, Zona Norte ou a região da Zona Sul, tem que fazer uso da linha vermelha, da linha amarela, para chegar a esses bairros. Situação complicada em todas as outras vias.
Foi interditada agora há pouco a pista sentido Zona Norte do túnel Rebouças, porque há risco de queda de árvore, e também a Epitácio Pessoa no sentido Rebouças. Como eu falei, voltou a chover forte ainda há pouco nas zonas norte e sul, e as sirenes foram acionadas na Rocinha, no Pavãozinho e no Morro Dona Marta. Você que está na cidade do Rio de Janeiro e que precisa sair de casa por algum motivo, a gente tem aqui um panorama dos transportes neste momento. O VLT informou que a linha 2 voltou a circular com atraso no trecho entre a Praça 15 e Saara. A linha 1 circula normalmente entre a Praia Formosa e o Santos Dumont. Os trens estão ainda com alguns problemas. Os paradores da linha Deodoro não pegam passageiros na estação Oswaldo Cruz. Circulação nos dois sentidos permanece irregular. Essas composições precisam aguardar a ordem de circulação. Até quem vai sair do Rio de Janeiro, o JR, pelo aeroporto, tem que ter cuidado aí. No Santos Dumont, a orientação é que as pessoas liguem para a companhia aérea, porque o terminal está lotado, o aeroporto opera por instrumentos, há voos cancelados e outros sendo transferidos para o aeroporto internacional. Eu quero pedir ajuda aos nossos queridos e amados ouvintes, muitos deles compartilhando conosco sobre situação de chuva forte. Chuva forte agora. Tem que ser aquela chuva forte. Eu queria ouvi-los aqui, o ouvinte falando aqui, Adriano dizendo aqui que em Caxias está com chuva forte. Quero continuar ouvindo aqui, agradecendo a fala dos nossos ouvintes, muitos deles agradecendo por a gente estar transmitindo também aqui pelo Facebook. Isso traz aqui uma intimidade maior. As pessoas estão conhecendo o nosso querido Juliano, estão acompanhando aqui a voz, estão vendo aqui como é que a gente faz esse jornalismo que é intenso. É tão importante a gente ter essa fala, né? Do lado de cá agora você vai conhecer a Mariana Menezes, que traz também mais informações para você aqui na 93 FM. Mariana, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes. Como o Juliano falou, fez esse apanhado todo de informações, a cidade está em estado de crise e tem mais previsão de chuva para essa noite. Então a gente quer reforçar os telefones úteis para esses casos, né, de emergência. O Corpo de Bombeiros, ele atende acidentes de trânsito e outros problemas. Você pode ligar para o 193. Risco de desabamento, tá? Deve ser informada a Defesa Civil no telefone 199. E você pode cadastrar o seu celular no serviço da Defesa Civil enviando uma mensagem de texto para o telefone 40199. Você pode enviar seu nome, tanto faz. É automático, eles recebem essa sua mensagem de texto, independente do que estiver escrito, e você já vai receber os alertas de chuva forte e tudo mais. É bem direitinho, funciona, eu mesmo recebo. Então, assim, esses são os telefones bombeiros 193, Defesa Civil 199 e o alerta da Defesa Civil por SMS 40199. Olha, minha gente, aqui os ouvintes estão encaminhando, aqui eu já tenho aqui as anotações, aqui os ouvintes estão encaminhando, aqui Tijuca tá chovendo muito, em Copacabana, Braz de Pina, Lins de Vasconcelos, Vila da Penha, Maricá, são informações que chegam aqui dos nossos ouvintes que participam conosco, que Coelho da Rocha tá chovendo muito forte, Maricá está em alerta, Curicica alagada, diz aqui nossos queridos e amados ouvintes, muito obrigado aqui, ó. Gente, não sai de casa, hein? Não saiam de casa, se puder ficar em casa, fique em casa, desde que esse seja um lugar seguro, né, gente? É muito importante isso, não é isso? É muito importante porque com essa chuva, as pessoas que moram em áreas de risco devem ficar atentas não só às sirenes e buscar locais seguros, mas estarem atentas também porque pode ser que neste momento a sua área seja uma área considerada segura até mesmo por você. Mas como chove bastante, o terreno vai ficando encharcado, então deslizamentos de pedra e terra podem ocorrer até mesmo quando a chuva parar. Então é uma situação de alerta que deve ser mantida mesmo que a chuva pare nas próximas horas. Por falar ainda nessa situação de alerta, JR, até para minimizar o tráfego na cidade do Rio de Janeiro e fazer com que as equipes de socorro circulem de uma forma mais rápida, a prefeitura cancelou as aulas em todas as escolas municipais e o governo do estado também. Inclusive, o governador Wilson Witzel decretou que hoje é ponto facultativo em todas as repartições públicas das cidades da região metropolitana. As escolas estaduais também estão com aulas suspensas, mais de 1 milhão de alunos ficando em casa hoje por conta disso. Isso vale até o período da noite. Escolas particulares também cancelaram as aulas, outras unidades orientam aí os pais a fazerem contato com a secretaria para que se observe se ao longo do dia as aulas vão ser suspensas ou não, naquelas em que ainda teve a aula agora pela manhã. Universidades também cancelaram as aulas, como UF, PUC, UFRJ, UERJ,
Unicarioca e Faixa. Realengo chove muito, minha gente. Jacarepaguá também, Cascadura, Irajá, Acari, Ilha do Governador. Os nossos ouvintes estão encaminhando, estão trazendo para a gente várias informações, e eu quero agradecer mais uma vez a esses ouvintes que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook da 93 FM, nessa nossa live de abertura hoje, um tanto quanto complexa essa live, por conta das circunstâncias, né? No Facebook da 93, a nossa equipe de jornalismo está publicando várias imagens, algumas delas, né, gente, encaminhada pelos nossos ouvintes, né, Mari? Sim, a maioria. É só dar uma olhadinha no nosso Twitter, que tem imagens das enchentes ontem, Baixada Fluminense, Zona Norte aqui da capital, Zona Oeste, várias imagens, vídeos também gravados, alguns até com os ouvintes narrando, olha, eu tô aqui no lugar tal. É desesperador, assim, porque a gente vê que é uma coisa assim que não tem pra onde correr, né? Eu queria a gente vai até discutir esse assunto aqui hoje, provavelmente, né? Porque numa hora como essa, muita gente quer registrar, né? A pessoa faz uma foto, faz um vídeo, e ali a pessoa começa a criar um ambiente onde ela fica num espaço inseguro, para fazer o registro. Eu entendo plenamente isso. A gente da área de comunicação fica alucinado com essas coisas, né? Mas existe um risco muito grande, mas muito grande mesmo, que tem de fio solto por aí, perigo de levar um choque. Buraco também. Buracos, bueiros que estão abertos, esses rios que transbordam e você não sabe onde é o rio, aonde é a rua, e ele te leva, é a tendência, né, natural, é exatamente isso acontecer. Então é necessário que haja muito cuidado por parte dos nossos ouvintes. O nosso WhatsApp, pedem os nossos ouvintes, é o 968038319, 968038319. E eu queria aquele número que manda o SMS para o registro do nosso público, para colocar aí, isso. Vamos repetir esse número aí, vamos lá. O número é 40199. 40199. Isso, é só enviar, você pode mandar um ponto, o seu nome, tanto faz. Essa mensagem automática, eles recebem, já cadastram. Tem que mandar o CEP. Pode ser isso. Tem que mandar o CEP. Pode ser o CEP. Não é isso? E aí, automaticamente, já recebe o alerta de chuva. E no isso celular. é interessante, porque ontem as informações, elas foram encaminhadas bem cedo, né? Elas foram encaminhadas ontem à tarde. Sim. Ou seja, quem recebeu o SMS já tinha a informação de que alguma coisa diferente estava acontecendo e que nós poderíamos enfrentar essa realidade que aí está. E aí fica uma coisa assim, quer dizer, se você trabalha numa empresa, se alguém daquela empresa recebe essa informação, a empresa podia ter um tipo de estratégia agora, dizer assim, olha, nós vamos terminar mais cedo hoje por conta dessa dificuldade, queremos que os funcionários estejam e possam ir embora. Quem estava em escola, ontem eu vi, por exemplo, várias escolas com aqueles ônibus escolares e crianças presas, um ônibus pelo menos, eu vi mais, mas esse eu vi lá com as criancinhas dentro do ônibus e tal, as crianças morrendo de rir, pra criança tá tudo festa, né? Aventura, é água, é barco, é alegria, aventura, mas os riscos são muito grandes pra saúde, você que andou na água, vocês dois que andaram na água, você também andou não? Na água não, eu só peguei a chuva na canela. Na canela. Eu andei na água. Andou na água. Então isso é a pessoa que anda na água, tem aí agora os cuidados importantes e necessários com relação a isso, porque existem muitas complicações pós-chuva. É isso, Juliano Medeiros? Claro, essa água vem carregada de impurezas, sujeiras, existe sempre aquele risco de leptospirose, né? Que é uma das doenças que a chuvarada traz num primeiro instante, para quem anda nessa água suja, e obviamente que tem um cuidado aí com a saúde, porque é sempre muito perigoso. Como você mesmo falou, andar nessa água oferece ainda outros riscos, como buracos e bueiros que muitas vezes ficam desprotegidos, porque a própria força da água, e a gente viu o relato de muita gente contando sobre isso, que os bueiros praticamente voaram com a força da água aqui no Rio de Janeiro, para que naquela força, né, da água de passar por onde foi arrastando tudo. E até a questão do próprio choque, né? A gente sabe aí que há muitos assustador. fios desencapados, existe inclusive muitas redes subterrâneas aí que ficam expostas e que trazem aí esse risco maior para o pedestre, para quem está circulando por áreas alagadas. Eu quero ouvir a pastora Daniele Queiroz, que já está aqui conosco, já foi apresentada aqui hoje, já está aqui a nossa mesa aqui. Pastora, sobre esse assunto, a gente fica sempre numa posição
é bastante difícil, né? Quem tá na rua, quem tá em casa, o esposo tá fora de casa, os filhos que estão fora de casa, e fica aquele ambiente tenso, né? De preocupação com o estado de saúde, se tá tudo bem, e tem coisas simples assim, se a pessoa fica no carro, é simples e é complexo. Se ela fica no carro muitas horas, ela tem fome, ela tem sede, ela quer ir ao banheiro e fica naquelas impossibilidades todas que geram os transtornos que nós sabemos que não são poucos, né, pastora? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, Juliana, Mariana. De fato, quando a gente se depara com situações assim como essas, de calamidade, eu vejo que já está no estado de calamidade, mais do que crise, porque já chegou em caso de mortes, assim, pelo menos pro nosso emocional, a gente começa a sentir que realmente a coisa está totalmente fora do controle. E é fundamental que no meio de uma tempestade literalmente como essa, desse estado de pânico, a gente busque manter realmente a calma e a confiança em Deus. Eu acredito que nesse momento a gente tem que respirar fundo e manter a nossa fé em ação, mesmo aqueles ouvintes que estão nos escutando, que talvez não professem uma fé cristã, mas eu tenho certeza que cada um dentro de si tem a certeza de que existe um Deus, que existe um Senhor que está regendo a nossa vida. Então é fundamental que a gente mantenha a paz, porque o desespero, quando a gente entra num estado de desespero, tudo fica muito pior. A gente não consegue tomar decisões e muitas vezes na hora do pânico, na hora da calamidade, a gente precisa tomar uma decisão rápida exatamente para não se expor ao perigo, para salvar a vida. Muitas vezes vai precisar salvar a vida de outra pessoa. Eu vi cenas assim nos telejornais ontem à noite, né? Pessoas que precisaram se arriscar para salvar a vida de outros. Então, nessa hora, é fundamental que você tente manter a sua calma. No outro temporal que nós tivemos, né, ainda esse ano, eu sofri alguns danos no prédio onde eu moro, então o meu apartamento teve alguns danos do vento forte, daquela tempestade, e eu vi como realmente mexe com a gente vê que a nossa casa foi atingida, a gente vê que, né, do nada alguma coisa foi assim acometida e mexeu com a nossa rotina, com a nossa estrutura. Então, naquela hora, eu percebi como que o nosso emocional, a gente precisa, assim, controlar, respirar fundo, orar, manter a calma para tomar as decisões certas, para não se expor mais ainda ao perigo. Essa oração, esse momento de reflexão, de pedir ajuda de Deus, de caminhar com sabedoria é fundamental em todos os aspectos. Um desses aspectos que eu disse agora há pouco, dos chefes que dos empregadores, né, que poderiam ser um pouco mais cautelosos e cuidadosos com seus funcionários, eu faço aqui esse apelo, porque isso é realmente difícil. Os ouvintes estão dizendo aqui, aqui na minha empresa, se a gente não for, corta o ponto, corta o nosso dia, o patrão não tá preocupado se a gente volta, ele tá querendo saber se a gente vem, se a gente chega aqui. E eu sei que isso é um momento difícil, a economia está num momento de reconstrução, claro, mas a vida não tem nada comparado a isso. E outra coisa, se o funcionário adoecer, vai dar no mesmo, entendeu? Vai dar prejuízo para a empresa. E o funcionário que tem no empregador uma compreensão, talvez ele se dedique até um pouco mais às suas atividades. Bom, isso é uma ideia. Eu quero agradecer a participação dos nossos repórteres aqui no nosso estúdio da 93 FM, abrilhantando aqui a nossa live de abertura, agradecendo a você pela sua enorme audiência aqui no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui. Nós continuamos aqui transmitindo mais informações para você que nos acompanha diretamente no rádio, agora que são 11h28 aqui na 93 FM, minha gente. Juliano tem mais informações pra gente. Só pra gente atualizar aqui, JR, a sirene foi acionada agora há pouco para os moradores que moram no Preventório Jurujuba, lá em Niterói. A orientação da Defesa Civil é que essas pessoas se direcionem imediatamente para o ponto de apoio mais próximo, localizado na Associação de Moradores do Preventório e também na Associação de Moradores de Jurujuba. Chove muito forte por lá, sirenes acionadas, portanto, para os moradores dos morros do Preventório Jurujuba, em Niterói. Muito obrigado a você, Juliano, pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado a você que continua a nos acompanhar aqui. Nós continuamos aqui com mais informações. Daqui a pouquinho, os nossos repórteres voltam com mais informações para você que está nos acompanhando aqui na 93 FM. São 11 horas, minha gente, 11h29 na 93 FM. Este
é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, ouvinte contando, a minha irmã e eu sempre fomos muito unidas, íamos juntas à igreja até que ela se casou com um homem não crente. Agora, por influência da família do marido, ela está entrando em uma religião que acredita em coisas totalmente opostas ao evangelho. Isso tem me feito sofrer demais. Estamos cada vez mais afastadas. Não quero estar longe da minha irmã, afinal eu a amo. Mas como ter comunhão com familiares que não professam a mesma fé que a gente? Devo me afastar ou me aproximar ainda mais para tentar reverter essa situação? Como cristãos, qual a postura que devemos adotar para que um familiar desviado volte aos caminhos do Senhor? Aí eu pergunto a você, ouvinte, o seguinte, olha, você que conhece gente que tá vivendo essa história de dificuldades de relacionamento por conta de questões religiosas, a pessoa estava lá na fé, estava firme e forte, a irmã, e aquela irmã, uma bênção, aquela irmã mulher de Deus, mas aí começou a se envolver com um rapaz que não era da igreja e aí ela se afastou. Ou o contrário, ele estava ali na igreja firme, homem de Deus, aquele ali vai ser obreiro, vai ser pastor um dia, aí começou a se relacionar com a menina de fora, também se afastou. Você conhece histórias assim? Me conta aqui também pelo nosso WhatsApp 968038319 e também pelo nosso telefone. Quem sabe hoje você consiga participar ao vivo conosco aqui, 2461-0093, 2461-0093. Você liga e participa comigo aqui ao vivo do nosso Debate 93 de hoje. Pastora Daniele, essa é uma questão complexa, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, tá no dia a dia da igreja, mas conhece uma pessoa. E ninguém pode dizer que a pessoa é ruim, que a pessoa é boa, sem dar àquela pessoa uma oportunidade. Mas se der uma oportunidade, em termos de relacionamento, a pessoa pode sair e nunca mais voltar. É por isso que muita gente parte do princípio que não é não, é nunca, e alguns dizem, não, mas eu conheço tanto caso que deu certo, que a pessoa ficou firme, até evangelizou o outro voltou ou veio para a igreja. O que pensa, minha querida irmã, sobre esse assunto? JR, eu penso que é muito perigoso a gente negociar exceções quando a Bíblia mostra um texto no imperativo. O apóstolo Paulo, quando mencionou essa questão do jugo desigual, ele foi bastante taxativo. Não vos prendais a um jugo desigual, ou seja, não tem comunhão entre luz e trevas, como poderão dois juntos andarem se não estiverem de acordo? Então, há muitos textos na palavra de Deus que apontam para uma decisão radical. Eu já ouvi histórias, sim, já ouvi testemunhos onde aconteceu da pessoa conseguir pregar o evangelho para aquela outra pessoa e trazê-lo para uma vida cristã. Mas é um em milhões, né, digamos assim. É uma exceção, não é uma coisa que a gente possa pegar como regra, porque a palavra está clara. E, de fato, é muito mais fácil, é muito mais sedutor alguém que está num outro caminho a atrair o cristão, visto que o evangelho é uma proposta de renúncia, de fazer morrer a carne. Então, é muito mais prático, é muito mais fácil você ser seduzido por um caminho mais simples, com menos renúncias, né? Onde a porta está larga, o caminho está largo. Então, eu quero aproveitar essa palavra para, de fato, reforçar esse conselho a todos que estão nos ouvindo. Não somente em relação à fé, à religião, vamos dizer assim, mas até mesmo em questões um pouco mais específicas. É muito importante que o casal preste atenção já no namoro naquilo que se coloca como um jugo desigual, né? Extremos. Às vezes a pessoa tem um sonho de ser missionário pelas nações e o outro tem um sonho de ser médico integral, pagodeiro, pronto. Então, tá na cara que não vai ter um casamento aí, não vai ter um alinhamento. É muito importante, é fundamental que as pessoas prestem atenção nisso. Essa questão da afinidade espiritual que a gente fala e que a Bíblia nos traz e que dentro do modelo do Antigo Testamento, a ordem de Deus era que não houvesse nenhum relacionamento com nenhuma mulher daquela região XYZ, porque eles tinham a idolatria como base, eles adoravam outros deuses e até algumas ocasiões essa mistura promoveu
bastante estrago espiritual, problemas bastante graves. Tem gente que às vezes não sabe que as dificuldades que os reis enfrentaram e que o povo acabou enfrentando era exatamente por conta da presença da idolatria, essa mistura que acontecia. Deus trazia a sua palavra, revelava poder, milagres extraordinários, mas ainda assim havia uma atração, e desses deuses mais conhecidos por nós, talvez pelos episódios mais icônicos que nós temos na Bíblia, é Baal, que era reconhecido à sua época como um deus, e Deus com letra minúscula, um deus da fertilidade, né? Deus de ser um deus frutífero, no sentido de que a chuva que caía do céu e promovia aquela beleza da plantação, a irrigação do solo, era atribuída a ele. Então, tudo que acontecia, veja, era um povo que trabalhava na roça, era um povo agrícola, trabalhava com agropecuária, agricultura e a pecuária. Era importante a questão da chuva para os animais, porque tinha o campo, tinha a própria água. Esse desenrolar todo promoveu para muita gente essa influência. E muitos do povo de Deus passaram a servir a Baal, acreditando. Por isso que a figura dos Baalins. E aí tem lá o Elias, que vai enfrentar os profetas de Baal, que existe aquela disputa enorme, a bênção de Deus se manifesta, o poder de Deus está revelado, mas fica claro, né, pastor, a influência da idolatria na cabeça do povo de Deus, que estava ali, estava na mesma área. Ou seja, na área onde o povo de Deus havia se estabelecido, havia uma adoração a Baal. O povo havia abandonado a Deus. E este tipo de influência, ela se inicia a partir desses relacionamentos que acontecem. Não é a única causa, evidentemente, mas é uma das causas. Sim, muitas vezes é também por amizades, né? Amizades que você se permite influenciar. E uma coisa muito interessante, JR, enquanto você estava falando sobre essa questão da influência de Baal, me ocorreu aqui, que é o seguinte: além de o evangelho ele apresentar uma proposta de um caminho estreito, porque a gente não pode enganar as pessoas. Jesus não nos enganou. Ele falou que o evangelho ia ter cruz, ia ter renúncia. Então, é muito mais fácil se alguém te apresenta um caminho mais simples, mais prático, que não te exige tanto, vai ser muito mais fácil você tender para aquele lado, a menos que você realmente decida tomar a sua cruz. E, além disso, tem a questão espiritual. A gente não pode desprezar os ardis de Satanás. Então, por trás, né, dessa facilidade, por trás desse culto que se apresenta como uma figura, muitas vezes, de fertilidade, de bondade, nós acreditamos pela palavra de Deus que há influências de espíritos enganadores que querem desvirtuar a atenção das pessoas para o foco verdadeiro que é o Senhor Jesus, que é a verdadeira religião que é Jesus. Então a gente não pode desprezar isso, sabe? A pessoa que vai decidir se aliançar com alguém que não está professando da fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, ela precisa considerar que tem por trás também uma batalha espiritual. E os nossos ouvintes contam exatamente isso aqui, dessa relação difícil que muitas vezes a pessoa mantém ou um hábito religioso, uma prática religiosa, ou mesmo hábitos inadequados para um cristão, e a pessoa mantém esse tipo de prática, continua absorvendo aquilo para dentro de casa. Isso naturalmente vai influenciar a criação dos filhos, vai influenciar o passeio, a vida de lazer e aquela disputa que acontece naturalmente quando uma pessoa, às vezes uma coisa simples, quer ir à igreja, o outro não quer ir à igreja, mas o pano de fundo dessa história toda aí é essa questão da adoração, a quem você adora, a quem você serve. E quando essas coisas se misturam, nós estamos observando aqui que existem dificuldades e problemas graves. A última pergunta que faz a ouvinte é: como cristãos, qual a postura devemos adotar para que um familiar desviado volte aos caminhos do Senhor? O que pensa a pastora sobre esse assunto? Pois é, no que diz respeito a um parente desviado, aí a gente já vai para uma outra área dessa reflexão. Ou seja, aí é muito importante que o cristão da família exerça uma influência saudável. E não apenas aquela coisa do você tem que voltar para Jesus, senão você vai para o inferno. Não é por aí. Se você vai por esse caminho, né, de uma imposição, de uma opressão, de uma cobrança, você vai acabar repelindo cada vez mais a pessoa. Agora, se você
se posiciona, né? Não negociando os princípios da palavra de Deus, mas começa a agir em amor, mantendo uma proximidade saudável para exercer influência, liberar a palavra de forma poderosa, de forma amorosa e, se for preciso, também de forma firme, porque a firmeza não é falta de amor, né? Se ela for regada com amor, ela é muito bem-vinda. Então, nesse caso de um parente desviado, eu acredito, JR, que seja fundamental que o cristão se mantenha por perto e faça a diferença. Até separei aqui aquele versículo clássico do Sermão da Montanha, quando Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte e nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, num lugar alto, para que toda a casa seja iluminada. E Jesus conclui: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Então, quando o crente ele dá um testemunho de fruto, de boas obras, é inevitável. Muito bem. Eu quero agradecer a palavra da pastora sobre esse assunto. Essa é uma questão que para muita gente é um sofrimento, porque fez uma escolha, tomou uma decisão e hoje colhe frutos amargos disso. E é necessário que neste caso aqui, em que são irmãs, em que esses laços são tão importantes quanto filhos e esposo, não se pode desprezar as pessoas por conta disso. Isso. Estar perto delas, como disse a pastora, é poder compartilhar com elas um pouco desse frescor que o evangelho tem. O evangelho produz para a nossa vida frescor, produz para a nossa vida saúde. Então aproveite a oportunidade para compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos de tão importante, tão especial para a nossa vida, que é exatamente a palavra poderosa do nosso Deus. Estamos juntos no Debate 93. São 11h41 aqui na 93 FM. Juliano Medeiros volta com mais informações. Infelizmente, não são notícias boas, né? O JR, Niterói entrou em estágio de alerta por causa da chuva. A gente falou ainda há pouco sobre essa situação, que chove forte por lá, mais um momento de temporal na cidade. A prefeitura já que fez o pronunciamento dizendo que as sirenes foram acionadas também no Morro do Estado, no centro, no Morro do Bumba, que já passou por uma tragédia, e nos morros do Preventório e Jurujuba. A orientação permanece para que os moradores dessas áreas se dirijam para os pontos de apoio pré-estabelecidos aí, que são aqueles pontos seguros para que saiam de casa nessa situação de risco. No Morro do Cavalão, que fica em Icaraí, houve um deslizamento de terra. 3 imóveis foram atingidos, uma pessoa ficou ferida e foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Por medida de segurança, outros 5 imóveis foram interditados no local. A Secretaria de Assistência Social presta auxílio a essas famílias. Situação, então, de chuva bastante delicada lá em Niterói. Aqui no Rio de Janeiro, surgiu agora há pouco a informação de que uma criança de 7 anos e a avó estão desaparecidas. A família contou à polícia que o último contato da avó foi feito por volta das 9 horas da noite, quando as duas deixavam um shopping na zona sul da cidade, justamente um dos pontos mais atingidos pela chuva desta noite de segunda-feira. Meu Deus do céu, nós vamos orar por esse assunto também, minha gente, já vamos apresentar todos esses temas diante de Deus em oração. Quero pedir ao povo de Deus que nos ajude. Nós precisamos buscar a Deus e clamar ao Senhor por misericórdia por essas vidas, pedindo a Deus que renove as forças dos bombeiros e dos policiais que têm trabalhado nessa área, dos voluntários. Tem muita gente se voluntariando para trabalhar e para servir nessas áreas. Eu quero agradecer e queria recomendar mais uma vez: começou a chover forte, procure um lugar seguro, tenha paciência, avise as pessoas, ligue para os seus familiares e avise: olha, eu estou bem, estou aqui dentro do shopping, vou aguardar um pouco mais, vou esperar um pouco mais. Não fique acreditando que vai dar tudo certo. Essa expressão não é adequada. Vai dar tudo certo, a gente diz isso para a gente mesmo ou para as pessoas com o intuito de aliviar um pouco as preocupações, mas creia, nós temos outras maneiras de lidar com esse assunto e um deles é com zelo, com cuidado, com sabedoria.
Vamos pedir a Deus que nos ajude com sabedoria. São 11h40, aliás, 11h44 aqui na 93 FM. O seu rádio está no Debate 93. Marcela Bastos. Olha, a atriz Gwyneth Paltrow publicou uma foto com a filha de 14 anos. Elas estavam lá numa estação de esqui. E a atriz acabou levando a maior bronca da menina, porque na postagem, a menina que chama Apple reclamou dizendo o seguinte: ô mãe, nós já conversamos sobre isso, você não deve postar nada sem o meu consentimento. Apesar da raiva da filha, a atriz Gwyneth não apagou a foto e acabou ignorando a reclamação. Bom, a proposta da nossa discussão aqui é que essa discussão entre a Gwyneth Paltrow e a filha dela, Apple, gerou debate nas redes sociais quanto ao limite dos pais no uso de imagem dos filhos e os riscos emocionais que isso pode trazer. E aí a gente amplia hoje a nossa discussão, porque inicialmente a gente queria refletir sobre se é necessário existir um limite no que se refere a postagens de imagens da família e até amigos nas redes sociais. E aí, em tempos de chuva, como esse que a gente está vivendo, existe um limite para você se arriscar para fazer fotos e vídeos nessa coisa desse novo tempo, de que todo mundo é um pouquinho repórter, ou de que todo mundo quer dar um furo da entrevista, sei lá, enfim, furo de imagem, um furo de foto, ou só porque quer dizer que sabe mesmo, que estava no lugar. Enfim, fica aí a questão. Pastora. Eu acredito que sim, que a gente tem que ter limite para tudo que a gente faz nessa vida. Eu acho que a única coisa que a gente não deve ter limite é para buscar a presença de Deus. Mas em relação às fotos, no caso da mãe e da filha, também me chama a atenção a filha com 14 anos reivindicar da mãe dessa maneira tão autoritária, né? De uma forma assim, tão... como se ela fosse a mãe e a mãe fosse a filha, porque, na verdade, a mãe compartilhou uma foto delas, ou seja, um momento familiar, um momento que é lícito. Então, isso me chama muito a atenção também. Em relação à questão da chuva, eu penso que agora as pessoas precisam ter cuidado só com o perigo, né? O perigo mesmo de, sei lá, cair um raio e atingir a pessoa, tá ali, vir a correnteza, tô ali registrando, de repente vem uma correnteza e leva. Eu acho que é mais esse perigo mesmo de ser atingido pela cena em si. É porque muito em nome de uma boa foto, a gente já acompanhou casos aí de gente até pouco tempo agora, morrendo, né? Retrasada, voltou a morrer um rapaz por causa de uma selfie, foi fora aqui do Brasil, não me recordo aonde, e ele acabou deslizando do alto de uma pedra. E pois agora essa questão das pessoas quererem fotografar ou filmar, estar ali em cima do lance do que acontece. Acho que o grande perigo para o coração é a pessoa ficar com aquela fome desenfreada de aparição, né? De likes e de visualizações e de compartilhamentos. Aquela fome de eu tenho que aparecer a qualquer custo. Então isso é muito perigoso. Aí numa dessas a pessoa pode até mesmo morrer num caso de calamidade. Hoje, aquele aspecto do cuidado que a gente precisa ter, algumas imagens são muito fortes, né? Quando você tem aquelas imagens de enxurrada muito forte, você tem um carro ali, as pessoas vão lá, elas vão se expondo, elas entram dentro d'água, elas sobem numa árvore para poder ter uma imagem aérea, né? Quer dizer, não é aérea, mas do alto assim, e ali elas se tornam alvo de um raio, porque o raio é exatamente esse lugar que busca. Então subiu no lugar que na hora a água estava baixa, na hora de descer, e caiu o muro, subiu no muro. Enfim, isso tudo para poder ter o registro e tal. Ou seja, não se preocupe com isso. Isso não é o mais importante. O mais importante é a sua vida. Sabe? Mas há pessoas que fazem isso porque querem que o nome delas viralize, e que a imagem dela vá pro jornal, e que todo mundo vai ver no WhatsApp e vai contar para todo mundo. Esse é um cuidado que precisa ter. O outro lado dessa mesma história é o respeito que a gente tem que ter com a imagem alheia. Né? Tem uma discussão na Europa bastante grande, é o chamado artigo 13, que está tratando exatamente desse assunto. As imagens que são apresentadas e que as pessoas acompanham, e os direitos autorais disso. Às vezes é uma empresa, às vezes é uma placa, às vezes é enfim, e que isso vai produzir, tá? A discussão é exatamente essa lá, a limitação de uma série de áreas, e o Google tá doidinho com relação a esse assunto, por conta de Facebook, do próprio Google, Instagram, YouTube, depois também o Instagram entrou, ou seja, tudo isso aí é uma discussão que envolve a imagem, o quanto nós temos direito a expor a imagem do outro.
O quanto eu tenho o direito de expor a imagem de outras pessoas, sem autorização delas. E aí nós vamos explicar isso, hein? Nenhum direito. Até na questão da chuva, nessa linha de raciocínio, às vezes a pessoa tá ali filmando e alguém tá sendo acontece, a gente já viu, né? Carregado pela correnteza. Até dentro do jornalismo, não é tudo que a gente publica logo, ou publica a imagem da pessoa, porque você para pensar. Você tá ali em cima do lance. A mãe, a esposa, enfim, o marido, o esposo, nem sabe que aquele familiar está envolvido, de repente, naquela situação de enchente. E você, porque filmou, foi rápido, mandou no WhatsApp, a coisa se reproduziu. Você imagina a dor que você está causando e gerando em alguém que é o envolvido. E sem um preparo emocional. Exatamente o que diz uma de nossos ouvintes aqui. Você falou exatamente na hora que ela estava escrevendo, ela está falando exatamente sobre a família toma conhecimento ou do falecimento de alguém por meio da rede social. Imagina o susto que isso gera. A dor que isso gera, a gente acaba não pensando mais em nome dos cliques, em nome de uma boa foto, a gente acaba não pensando mais no que a gente está gerando no sentimento das pessoas. Esse tipo de respeito com os filhos também é um respeito que tem uma outra via, né? O fato de uma criança, por exemplo, ter um Instagram, é um exemplo, ela pode publicar fotos suas que você não gostaria que fossem. Então as mulheres têm, não, meu lado bom é esse lado aqui, ó, meu cabelo, ó, não pode isso não. E aí vai lá a menina ou o menino já injuriado, adolescente, animado, e aí ele traz exatamente esse tipo de coisa. Como que responde a isso, Marcela Bastos? Como que responde a isso, pastora? Vou explicar porque eu tô aqui na produção também e estou gerando outras coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, quando quem faz isso são os filhos, entendeu? Sim. Porque quando o pai publica a foto, aí a criança vai lá e reclama, o adolescente vai lá e reclama. E quando é o oposto, que ele pode dar uma informação, ele pode deixar passar uma imagem que a pessoa não gostaria, porque a pessoa tem um lado, tem um corte de cabelo, tem a roupa X, tem a pose e tal. E aí, quando inverte essa mão, pode ser que o adulto diga assim, não, de jeito nenhum, não publica não. Mas e quando é o adolescente? Não tem que falar com ele também? Tem que falar, com certeza. Eu ainda não sou mãe biológica, mas eu fui filha, né? Sou filha ainda, então sempre a minha mãe me ensinou isso, olha. Mas não tinha o WhatsApp. Não tinha, mas Tem ela Instagram? sempre, também não, nem Orkut, nem Orkut, mas a minha mãe sempre me ensinou. Tem coisas que você não tem que falar para nenhum amiguinho, que você não tem que falar para ninguém na escola, você não tem que falar para ninguém para fora de casa. São assuntos da família, da casa. Então, hoje em dia, com todo esse afã de publicidade que já tomou conta da vida de todo mundo, né? Todo mundo hoje em dia tem uma rede social. É raro quem não tem. Ainda tem pessoas, né? Tem coisas que não tem, mas é muito raro. Intimidade. Tem né? coisas que eu são da intimidade. Que isso você senta e você conversa. Tudo é um acordo. Isso aí. Que o acordo, acho que o difícil, talvez, às vezes, dos pais entenderem é quando o adolescente cresce. Aí fica aquela coisa, o adolescente é chato. É porque o adolescente, ele acaba já começando a ter as suas próprias ideias ali. A gente está dizendo para você deixar ele livre, mas para conversar. Porque, por exemplo, o caso da foto aqui, dessa menina da Apple com a Gwyneth, não tinha realmente nada demais. Eram só as duas, é uma foto de rosto, as duas exatamente numa estação de esqui. Mas o que acontece? Talvez já tenha havido esta conversa antes. E a mãe acabou passando por cima dessa conversa ou desse acordo. Então, eu acho assim, respeito é bom, né? Então, respeitem-se, cheguem, sentem-se, fechem um acordo, vamos conversar. Olha, meu filho, se eu não quero que você faça, pai, mãe, eu também não quero que você faça. Agora, numa questão de acordo, porque às vezes também tem pai, tem mãe que esquece de conversar com o adolescente. E olha que eu não estou falando aqui de deixar liberado, livre, não. Porque eu acho que pai e mãe tem que, de fato, impor limites. Mas aqui é uma questão de pessoalidade, né? São 11h53, 11h53. Estamos juntos no Debate 93. A Fernanda Silmar ainda era criancinha quando ela olhava para o teto e pensava, o teto da casa dela, e pensava assim, eu sinto raiva da chuva. Ela morava com os pais e os 5 irmãos em uma casa muito pequenininha. Era uma casa de taipa e de tijolos brancos lá em Natal. E essa casa tinha um monte de goteiras. Ao se lembrar daquele tempo, ela disse assim,
O que eu pensava era que quando crescesse eu ia querer uma casa que não tivesse goteiras. Era com isso que eu sonhava. Hoje, aos 21 anos, a Fernanda é técnica em controle ambiental, é tecnóloga em construção de edifícios, está prestes a se formar em engenharia civil e decidiu criar um projeto voluntário, olha que bacana, para reformar casas sem cobrar nada. No dia de hoje de chuva, né? A gente começa a pensar e raciocinar. Fazer de um sonho um objetivo de vida e depois uma missão. Você conhece a história de gente assim? De um problema, né? E no caso dela De era um um problema. problema, Um problema um que se tornou um sonho, um que se projeto. tornou uma missão. E aí a gente pergunta, qual a missão da sua vida? Qual é a sua missão? E aí, pastora? Qual é a minha missão? Olha, eu tenho crido que a minha missão é realmente levar Jesus às pessoas e, enfim, é isso aí, educar as pessoas, né? Tem muita coisa envolvida, mas eu queria falar sobre a questão da dor que leva ao propósito. Porque quando a gente vê a história dela, quando ela diz assim, eu não gosto da chuva, eu sinto raiva da chuva. Então a gente percebe que ela cresceu com esse incômodo, como o JR falou, não foi só uma questão assim de eu olhei ali e vou fazer daquilo uma missão porque passou pela minha vida. Não, foi algo que doeu, foi algo que mexeu com as emoções, com a estrutura dela. Então, uma das formas da gente descobrir o nosso propósito de vida é olhando para o que causa dor, o que nos causa indignação, o que nos perturba. E muitas pessoas têm vivido assim, sobrevivendo. A pessoa não se sente feliz, não se sente plena. Ela olha para o outro e acaba invejando o outro. Por quê? Porque ela ainda não se encontrou no seu propósito. E uma pista muito boa para você achar o seu propósito é o que te causa dor, o que te incomoda, o que quando você olha, você sente assim, eu preciso resolver esse problema. Eu não posso deixar que outras pessoas sintam essa mesma dor. É uma excelente pista para encontrar o seu propósito específico. Porque o evangelho, de forma geral, a gente tem que pregar. Toda criatura. Todo mundo que nasceu de novo foi comissionado. Mas tem algumas missões que são específicas para cada pessoa. Deus plantou no seu coração e Ele quer te usar nisso com certeza. Eu me lembrei aqui de um filme que está fazendo agora aí muito sucesso enfim, numa plataforma de streaming que chama O Menino que Descobriu o Vento. Ele é um filme baseado em fato real, a história de um menininho lá na África que não chegava água lá e a aldeia dele iria... Eu não vou contar spoiler aqui não, tá? Mas... Eu até assisti, eu não vou mais. Não, mas é só para você entender que ele passava por um problema real, um incômodo, como esta menina aqui no Brasil, e ele mudou toda a história de vida dele, da família dele. Tá o dedo, tô dando um pouquinho de spoiler, né? Mas fez disso uma missão para a vida dele. Faz muita Quando diferença. a gente enfrenta uma adversidade, ela pode nos paralisar. Ou ela pode nos impulsionar. Essa é a grande diferença que existe. E não quer dizer que ela vai nos impulsionar desde o primeiro instante, não. Às vezes ela nos paralisa, nós sofremos com ela, nós amargamos uma tristeza, em alguns casos é uma perda, e existem pais, por exemplo, que quando perdem os seus filhos, eles criam uma campanha. E essa campanha vira uma instituição. Isso. E isso é um movimento muito especial que depois alcança centenas de pessoas. Existem pessoas que fazem de um momento difícil de suas vidas um propósito. Deus traz para elas de maneira tão clara, tão lúcida, aquilo que Ele separou para elas. E é muito interessante quando você escuta uma pessoa. Existem agora vários eventos e palestras específicos para o cara contar como é que ele saiu do nada para tudo, aquele negócio todo, e não tem ninguém contando história fácil, a não ser aquela menina que ganhou 1 milhão e não sei quantos dias. Como é que é o nome? Pode falar o nome? Pode. A Betina. Betina. É isso aí. Betina é uma exceção, porque ela e a empresa dela aí está sendo processada, isso aí vai dar o caos aí pro lado deles lá. Mas poucos tiveram uma vida fácil. Ninguém também é um exagero. As pessoas nascem e tal, e ela tem sempre uma dificuldade. E você vai ouvir, que coisa linda. É lindo ver. Passar pelo negócio é que não é fácil. Isso aí. Eu me lembro de uma expressão que a gente tinha uma música aqui, eu não sei se Gilberto lembra, que o Gilberto é antigo. Gilberto lembra, tinha uma música que falava sobre a fé de Abraão. Quem cantava essa música? Eu quero ter a fé como a de Abraão.
Não, não. Não foi o Marquinhos Gomes? Marquinhos. Tem a fé de Abraão. Não, mas tinha esse nome. Eu acho que era um grupo de igreja. Então deve ser mais antigo. Eu acho que é um grupo de igreja. Não, é menos antigo. Tem aí o quê? Talvez uns 50 anos. Meu Deus. Tô brincando, Não tem é muito essa, menos. História da igreja. Não, sim, mas eu sei que a pessoa diz assim, cara, todo mundo quer ter a fé de Abraão, mas não quer passar pelo que Abraão passou. Pois é. A fé é construída ao longo desse tempo, né? Os problemas são administrados, são enfrentados, então a gente vê assim exemplos, testemunhos, discursos, falas de pessoas que tiveram uma virada na vida extraordinária, mas não foi fácil. E talvez hoje você esteja vivendo um momento complicado e diga assim, poxa vida, eu sinto tanta falta disso. Por exemplo, você vai no hospital e você sente falta de alguma coisa no hospital. E aí você diz, no hospital não tem isso, não tem isso. Às vezes é para que você faça essa mudança, você possa construir isso aí. A história dessa menina que ficava com raiva da chuva e depois ela foi lá e trouxe uma solução. Porque a chuva não é o problema. O problema não é a chuva. O problema é se nós temos estrutura para ela ou não. Isso aí, a solução não foi só para casa dela, né? Hoje ela tá soluciona milhares de vidas em tantas outras pessoas. É bom sempre lembrar o seguinte, você, né, passa, como o JR falou, a gente paga um preço. Paga-se sempre um preço. Sim. Mas quando você está imbuído na sua missão, isso não é pesado para você. Ouvinte dizendo, minha principal arma é o abraço. Ela utiliza o abraço. Outro ouvinte, JR, minha missão é formar a minha filha, conta ela. Eu sonho em fazer missões, levar amor, um pouco de aconchego às pessoas, diz outro ouvinte. Aqui o ouvinte está falando, está contando o filme, o resto do filme. Se você não falou, o ouvinte está me contando. Obrigado, ouvinte. Poxa, a gente queria ver, né? Muito obrigado pela informação que você me trouxe aqui. Fica a dica, o filme é fantástico. Vários ouvintes aqui contando sobre. Obrigado, gente, pela companhia, obrigado pela enorme audiência, muito obrigado por você estar aqui conosco na 93 FM nesse dia. A gente está aqui para fazer companhia a você também. Traz a informação, como nós tivemos aqui várias informações atualizadas sobre a situação hoje, agora, no Rio, e também trazendo aqui os temas, um pouco com menos tempo aqui, por conta das informações, para que você participasse conosco hoje aqui. Mas tem gente fazendo aniversário, Marcela? Tem sim, o pastor Fernando Freitas, da Igreja Batista Ramos da Videira, lá em Japeri, o pastor Reginaldo Viçoso, da Igreja Nova Redenção, na Rocinha, e a pastora Alessandra Ramos, do Ministério da Palavra em Cordovil. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela sua participação hoje, mais do que especial no Debate 93. Muito obrigado também, querida pastora Daniele Queiroz. Obrigada, JR, é sempre uma alegria estar aqui. Hoje, sim, nesse formato diferente, mas graças a Deus foi muito bom e eu quero mandar um abraço especial para todos que ficaram ligadinhos e para Linda e suas filhas Alice e Vitória, que acompanham todos os dias o Debate 93. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, minha gente querida. Vem aí o nosso querido Gilberto Ribeiro para nossa Caravana 93 especialíssima nessa tarde também. Quero convidar você a estar com a gente em oração. A pastora vai orar conosco, nós vamos orar pelos aniversariantes. Vamos orar por esse povo querido do Grande Rio, nosso estado, Volta Redonda, Barra Mansa, passando por aflições recentes também, pelo mesmo motivo, nós precisamos orar uns pelos outros. É hora de estender a mão, olhar para o lado, tá tudo bem aí? Graças a Deus, olha para o lado agora. Olha para o lado agora, recuperou aí, vamos ajudar a recuperar ali do outro lado. Quem sabe a sua igreja possa servir a outras igrejas que estão passando por aflições, momentos difíceis. É hora, minha gente, de nós nos unirmos, de nós abençoarmos uns aos outros. Nós vamos orar também pelo nosso querido Cícero, funcionário aqui do Grupo MK, há tantos anos, passando por uma grande dificuldade física. Nós vamos orar, eu queria convidar você, ouvinte, vamos clamar pela vida do Cícero, pela sua recuperação, pela sua cura, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, pastora. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, primeiramente, o pastor Fernando, o pastor Reginaldo e a pastora Alessandra, que fazem aniversário hoje, te agradecer
por mais um ano de vida que os teus filhos estão fazendo e ministrar toda a sorte de bênçãos sobre eles. E te apresento, Senhor, a vida do Cícero e peço ao Senhor que entre com cura divina nessa hora. Eu não sei qual é a enfermidade, qual é a causa, mas Tu és Deus de perto e Tu és Deus de longe. Por isso, nós agora, como igreja, pedimos ao Senhor que envie socorro ao Cícero e que cheguem as notícias da recuperação dele para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, visita agora o Rio de Janeiro, Senhor. Nós, como igreja que está plantada neste lugar, te clamamos pela Tua intervenção, pela Tua paz e para que o Senhor venha dar a ordem a essa chuva para que ela cesse. Não queremos, Senhor, ver vidas morrendo, não queremos ver esses desastres. Temos a certeza que há uma parte da nossa responsabilidade em zelar por essa terra, mas pedimos ao Senhor misericórdia, que essa chuva venha cessar. Em nome de Jesus, que tenhamos, Senhor, boas notícias daqui para o final do dia. Nós pedimos isso ao Senhor, a Tua intervenção, a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, sobre todo o estado do Rio de Janeiro e sobre todas as nações da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.